Você já caiu em algum golpe financeiro ou conhece alguém que já caiu? Provavelmente a sua resposta é sim. Então fica aí que eu já vou te dizer por que as pessoas caem em golpes financeiros. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E o assunto no vídeo de hoje é muito importante, são os golpes financeiros. Não é de hoje que eles existem. O Brasil é um campo muito próspero para os golpes financeiros, por mais incrível que possa parecer. Então a gente vai entender um pouquinho por que é que os golpes financeiros ainda prosperam. Eu vou te dar aqui 3 motivos para você analisar, mas antes eu quero fazer aqui uma análise com você. Pensa só, o Brasil é um país conhecido, infelizmente, por ter muito golpe. Tem alguns golpes que são mais elaborados e outros que as pessoas nem precisam pensar muito. São os golpes assim que é só você parar para pensar um pouquinho e você já vai chegar à conclusão de que aquilo não tinha nada a ver. E aí a gente começa a pensar, por que as pessoas caem nisso, né? Então, se o Brasil é um país que, digamos assim, tem um golpe em cada esquina, isso já é motivo para a gente andar com os olhos bem abertos. Então você precisa desenvolver aí um senso crítico um pouquinho maior antes de sair aceitando qualquer coisa. Mas vamos analisar aqui pelo menos 3 dos muitos pontos pelos quais as pessoas ainda caem nesses golpes? Olha aí na tela o primeiro deles. Querer ganhar muito em pouco tempo. Pois é, por mais incrível que possa parecer, o número de pessoas que ainda acreditam que podem ganhar muito dinheiro num período curto de tempo é muito grande. As pessoas caem nisso muito fácil. E por quê? Porque elas querem, colocar em prática uma lei que já se provou que é irreal, que é a chamada Lei de Gerson, As pessoas mais novas aí, que têm menos de 35 anos, não vão saber muito bem o que é a Lei de Gerson. Mas é aquela lei que a pessoa quer levar vantagem em tudo. Pois é, muita gente ainda acha que essa lei funciona. Então, apesar de que ela sabe, ou deveria saber, que nós hoje no Brasil temos uma taxa de juros super baixa quando se fala em rendimento, Quando você bota o teu dinheiro para render, o valor lá, a taxa de rendimento é muito pequena. Hoje a gente tem uma taxa aí Selic, que é a nossa taxa básica de juros, a 2,25% ao ano. Então olha só, a caderneta de poupança rende 70% da taxa Selic. Então você pega 2,25%, faz 70% desse valor e você vai ver que o rendimento anual da poupança é desse tamanho. Então as pessoas falam, poxa, se eu botar meu dinheiro na poupança eu não vou ganhar nada. Então elas começam a acreditar que se elas colocarem aí nessas pirâmides financeiras, nesses investimentos aí que prometem 10, 15, 20% de rendimento garantido em um mês, em menos até do que um mês, isso só pode ser roubada. Mas as pessoas querem acreditar, elas têm uma predisposição em acreditar nesse tipo de coisa. Então você vê muita gente colocando todas as suas economias em uma furada. Eu nem vou chamar de investimento, eu ia dizer em um investimento, mas não é um investimento, é uma furada, é uma roubada. Então olha só, se alguém chegar para você e dizer, olha, me dá aqui o seu dinheiro e eu vou colocar aqui num investimento novo que surgiu, que veio dos Estados Unidos, que veio da China, que veio de sei lá da onde, e você vai ganhar X% de juros em um curto período de tempo, o que você deve fazer? Desconfie, no mínimo desconfie, e não saia colocando o seu dinheiro nesse tipo de coisa, tá bom? E nisso a gente já vai aí para dica 2. Confiar demais em quem não deve. Olha, uma pessoa que pretende aplicar um golpe, ela não se apresenta de qualquer jeito.
Muitas vezes uma pessoa que vai vender um produto idôneo, que trabalha direitinho, ela não se apega aos detalhes, então ela às vezes vai de qualquer jeito e aí ela passa uma impressão ruim e não consegue fazer um bom negócio, vender um bom produto. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos o costume de julgar pela aparência. Só que quem vai aplicar um golpe sabe disso e pensa muito bem antes de criar uma estratégia. Então, essa pessoa que pretende levar para você alguma furada, ela vai estar, provavelmente, muito bem vestida, ela vai ter uma boa aparência, ela vai treinar muito bem lá o discurso que ela vai oferecer para você, ela vai sempre estar com um sorriso no rosto, ela vai ter toda a paciência do mundo, ela vai ser super simpática, vai ser aquela pessoa que parece a sua mais nova amiga de infância. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, gostei dela, parece que eu conheço há muito tempo? Pois é. Essas características não querem dizer que uma pessoa que se aproxima de você com todas elas seja um golpista, mas quer dizer sim que os golpistas se utilizam dessas coisas para ganhar sua confiança. Então você tem que pensar no seguinte: confiança é uma coisa que só se adquire conforme o tempo. E que você só deve dar a sua confiança para alguém que provou para você com o tempo que ela merece a sua confiança. Isso quer dizer que se você conhecer uma pessoa hoje, por mais que você ache ela legal, por mais que você ache que é uma pessoa que você conhece há muito tempo, ela não é. Então você precisa ficar de olho nisso. Uma outra coisa que você pode também ficar de olho e não sair confiando são as coisas que você recebe aí por e-mail. Sabe aqueles e-mails oferecendo mundos e fundos, né? Ou dizendo assim, eu mesma já recebi, né? Escrito, oi, tudo bem? Olha, eu sou amiga da Érica. Lembra dela, a Érica da escola? Então, a Érica me passou o seu contato para eu te oferecer isso, isso, isso. Gente, vai ser muito difícil que alguém na face da Terra não tenha tido um colega de classe em algum ano chamado ou chamada Érica. Então eles chutam assim esse tipo de coisa, você fala, ai, a Eriquinha, ai, que legal. Presta atenção nesse tipo de coisa, né? Tem muito golpe também que vem aí travestido de e-mails de lojas. Eu já recebi um que era a cara das lojas americanas. Não era das lojas americanas. Eu já comprei nas lojas americanas online. Tudo certo, tudo ok. Mas eu recebi um que era a cara das lojas americanas e eu já tinha comprado lá. Quando eu comecei a ler, escrito errado, sabe? Tava lá um explicar com S. Então é muito difícil que um e-mail idôneo, oficial de uma loja venha com o português errado. Então você deve ficar muito de olho. E ainda que seja da própria loja, ou que você não saiba e que esteja escrito tudo certinho, não clica no e-mail. Entra você lá no site. Você digita no Google, lá no seu buscador, ou no seu programa de internet, o que você usa aí, Internet Explorer, Firefox, Chrome, o que seja, você bota lá o site, você vai ver se aquilo é real. Não confie demais, porque você pode pagar caro por isso. E veja aí a terceira dica: a cultura de assinar sem ler. Essa daqui, digamos que é uma extensão da segunda dica. É a pessoa que confia tanto que ela diz, a pessoa não vai me enganar. Onde que eu assino? Aqui no xizinho? E sai assinando. Então, essa cultura de assinar sem ler, ela tem a ver com confiar demais, mas ela também tem a ver com uma outra coisa muito feia chamada preguiça. A pessoa, né, vê que tem 2, 3 páginas para ler e ela morre de preguiça, né? Por pesquisa, o brasileiro tem preguiça de ler. Se você olhar, né, as pesquisas que dizem lá o quanto o brasileiro lê em termos de livros, por exemplo, que é uma leitura mais extensa, você vai ver que o brasileiro hoje em dia, se não me engano, está em menos de 4 livros por ano. Significa que um brasileiro, isso
tirando aqueles que não leem, né? Mas enfim, que um brasileiro, em média, lê um livro a cada 3 meses. 3 meses. Então é muito tempo, é um prazo muito longo. E o brasileiro, com essa preguiça de ler, ele evita também de ler coisas que ele já acha que não vai entender. Um contrato, eu não entendo um contrato. Para que eu vou ler se eu não vou entender? Deixa eu assinar e pronto. Bom, pronto mesmo é que você pode entrar numa grande roubada. Você precisa ler sim. E se você não entender, você precisa dizer o seguinte: olha, não entendi e vou mandar para alguém que entenda. Na sua família, no seu círculo de amizades, deve ter alguém que entenda um pouco mais do que você. Manda para essa pessoa ler. Isso já vai evitar que você caia naquelas roubadas do tipo assim: olha, senhora, ou a senhora assina agora, ou acabou, porque é só hoje, viu? Tá, se é só hoje, então eu vou passar. É isso que você deve falar. Ninguém deve te pressionar. Aliás, é você que não deve deixar as pessoas te pressionarem com esse negócio de não, olha, essa condição é só agora, olha, é melhor você assinar. Se fosse uma coisa muito boa, a pessoa não te impediria de você levar para alguém ler. Ela diria exatamente o contrário. Olha, tá aqui, como isso aqui é uma coisa idônea, correta, leva para alguém ler. Inclusive, essa pessoa que vai ler provavelmente também vai querer, de tão bom que é. Se realmente é bom, não tem o que esconder, tá certo? Então, leia sempre, porque o que eu mais recebo são perguntas de pessoas que querem saber, por exemplo, assim: será que eu posso adiantar as parcelas do meu financiamento? E eu respondo, como eu não tenho bola de cristal, eu respondo a pessoa com uma pergunta dizendo: o que diz o seu contrato? E por mais incrível que pareça, a pessoa me responde dizendo: eu não tenho uma via do contrato. Você assinou um contrato? Claro que assinei. E você assinou um contrato sem ter uma via? Você lembra, então, do que você leu? Não, eu não lembro, sabe por quê? Porque eu não li. Então, não leu, não tem uma via, não tá nem aí. E quando vai ver, é um financiamento, às vezes, de 50, 60, 100 mil reais. Porque é um carro que ela comprou, é um terreno que ela comprou e que ela vai pagar ao longo de muitos anos. Então, você não pode pegar e definir aí em 1 minuto ou em questão de horas uma coisa que vai impactar anos da sua vida. Você vai fazer um financiamento a longo prazo, você vai assinar alguma coisa que vai te impactar a longo prazo, invista tempo nisso para você não ter problemas mais tarde, tá bom? E para que você aí fique mais esperto e não caia nessas roubadas e tenha também mais dicas sobre vida financeira e empreendedorismo, vai no meu blog. Faz uma visitinha lá porque tem muita coisa legal, que é o bolsablindada.com.br. Eu espero a sua visita lá no meu blog e aqui no YouTube no próximo vídeo. Tchau, tchau!